Epa, 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 professor Marcos Murakami, lá do canal Matemática Rapidola, e vamos ter mais uma aula aqui e a gente vai conversar hoje aqui do limite da soma de uma PG infinita. Gostaria que você recordasse, primeiramente, a chamada soma dos n termos de uma PG. Você faz dessa maneira. A soma dos n primeiros termos da PG é A1 vezes Q elevado a n menos 1 dividido por Q menos 1. Olha só, essa aqui é a chamada soma dos termos de uma PG finita, né? A soma dos n primeiros termos da PG finita. Agora imagina se você tivesse esse exercício aqui, ó. Vou pegar uma PG bem aqui, vou começar aqui pelo número 2. Bem aqui eu tenho 2, o próximo elemento é 1, o próximo aqui é meio, eu só estou pegando sempre a metade do valor. Meio, o próximo é 1/4, próximo 1/8. E aí eu perguntasse para a voz Mi C, olha, essa PG é infinita. E se eu perguntasse assim, essa PG infinita, a soma dos valores, ou seja, a soma das parcelas, se aproxima de algum número? Eu estou perguntando assim para vocês, olha, eu quero somar esses valores, 2 mais 1 mais meio mais 1/4 mais 1/8. Ah, professor, não sei. Espere lá, vamos dar chance para a questão? Vamos colocar isso aqui em números decimais, aonde for possível. Por exemplo, aqui ó, eu tenho 2 mais 1 mais aqui 0,5 mais 0,25 mais aqui eu tenho o valor 0,125. Se você for somar, eu tenho até o momento o seguinte, 2 mais 1, 3, mais meio, 3,5, 3,75, aí 3,75 aqui, ó, mais 0,125 vai dar 3,875. E continua, né? Vai ter mais parcelas lá, então vai ter mais um valor aqui, ó, mais umas parcelas para somar, né? Tem mais uma quantidade que eu não sei aqui, chamar um quadradinho, né? Uma quantidade desconhecida ali que eu não sei. Mas pelo poder da fé, se eu te perguntasse, esse valor se aproxima de quem? Você consegue perceber? Ah, professor, eu estou desconfiando que esse valor aqui vai se aproximar, vai tender ao número 4. Será que isso é verdade? Será que esse valor se aproxima de 4? Porque eu fiz a soma de algumas parcelas, está levando a crer isso. Mas não tem uma maneira de eu confirmar se esse valor se aproxima de 4? Tem. Sabe qual é a maneira? Você pode utilizar essa mesma fórmula aqui. Olha lá, vou agora utilizar a nossa fórmula. Mas, professor, pode utilizar essa fórmula? Porque aqui é utilizado para obter a soma dos termos de uma PG finita. Até a décima, porque aqui eu tenho uma PG, mas ela é infinita. E, professor, eu estou achando estranho também. Como é que eu vou somar algo que é infinito? Na verdade, a gente fala assim, não é somar, é o limite. O que é o limite? É o valor que se aproxima a essa soma. Esse valor aqui da soma se aproxima do número 4. Mas será que é verdade? Vamos observar por aqui. A soma será, aí você coloca, no lugar do A1, o valor do A1 aqui, que vale 2. Coloque o número 2 no lugar do A1. No lugar do Q, o Q não é a razão? É, professor. E quem é a razão aqui? Prof, é meio. 1 por 2 é meio, sempre é a metade. Vou colocar esse meio aqui entre parênteses, ó, bem aqui tem um colchete. Aí aqui você coloca meio, vou colocar entre parênteses só para ficar reforçado aqui, ó. Elevado a n, esse n eu não sei, tá bom? Esse n eu não sei, eu sei apenas uma coisa, que esse n é muito grande, porque a minha PG aqui ela é infinita, e n é a quantidade de parcelas. Então esse n, ele é um número assim imenso, 1 bilhão, 1 trilhão, a gente fala bonito, que n tende ao infinito, n se aproxima do infinito. Legal, né? Menos 1, aí fecha o colchete, dividido, aí o denominador, a razão é meio, menos o número 1. E aqui que eu gostaria que você percebesse.
Olha só um detalhe especial. Apesar dessa PG aqui, eu estou utilizando essa fórmula, e eu sei que esse N é um número muito alto. Olha só o que acontece. Se o N fosse 2 aqui, ficaria meio elevado à segunda a 1/4. Se o N é 5, vai ficar 1, porque eu tenho que fazer 1 elevado à quinta é 1, 2 à quinta. Então, ficaria 1 por 32. Se o N fosse 10, 1 à décima é 1 e 2 à décima, já te falei que é 1024. Eras, professor, você está aumentando o N e esse valor do denominador está cada vez maior. Verdade. Você imaginou o último número que eu falei aí? Ficou 1 dividido por 1024. Eras, R$1 dividido por 1024, né? R$1 para 1024 pessoas, esse valor, prof, vai se aproximar de zero. Isso mesmo. Acabou. Você descobriu o segredo. Sabe qual é o segredo? Apesar dessa minha PG aqui ser infinita, ela tem um detalhe. Qual o detalhe? Que esse valor aqui, ó, ele se aproxima de zero. Sabe o que eu quero dizer? Que você pode colocar zero aqui no lugar. Vai ficar dessa maneira aqui, ó. 2 que multiplica 0 menos 1, dividido, aqui ó, eu tenho meio menos 1. Você pode pensar assim, eu tenho um bolo, tirei a metade, ficou a metade. Só que não esqueça de conservar o sinal do maior módulo e subtrair, viu? Tenho um bolo, tirei a metade, ficou a metade. Aqui em cima eu tenho menos 2, menos 1 vezes 2, menos 2. E aí você conserva a primeira pela segunda invertida. Você vai emborcar aqui, vai inverter a segunda. E olha só que eu tenho menos versus menos, vai dar aqui mais, ó, menos 2 vezes menos 2, deu o número 4. E realmente você tem razão. Mas, professor, toda vez eu vou ter que usar essa fórmula aqui? Olha, a gente pode preparar uma bem bonitinha, uma direcionada para o exercício. Por quê? Porque nesse tipo de PG sempre ocorre isso. É, professor, isso o quê? Você percebeu? Esse valor aqui se aproxima de zero. Ei, eu estou te dizendo que nesse tipo de PG, que tipo de PG? Aquela PG que aqui você tem ó, uma PG infinita. Essa PG ela é infinita, mas ela tem uma característica. Qual é a característica? Apesar de ser infinito, cada parcela aqui vai diminuindo cada vez mais. Chega um momento que eu posso dizer, olha, dá uma parada, vamos calcular um valor aproximado dessa soma e dizer que esse valor, a minha soma se aproxima, tende a um valor, se aproxima de alguém. Você viu como é a ideia? Então, o que é que eu posso raciocinar agora? Pera lá, eu percebi aqui, Mura, que nesse tipo de PG aqui, esse valor do Q elevado a N vale zero. Isso mesmo. Então, se você pegar essa fórmula aqui e no lugar desse Q elevado a N você colocar um número zero, vai aparecer uma fórmula e aí você tem o seguinte esquema aqui, ó. Em cima, menos 1 vezes A1, menos A1, dividido por Q menos 1. E agora o que a gente pode fazer para ficar melhor? Pode ficar assim? Pode. Mas você vai perceber nos livros que ela aparece dessa maneira. Eu troco o sinal em cima e também mudo o sinal embaixo. Quem é menos fica mais, quem é mais fica menos. Essa aqui é a nossa formulazinha que a gente utiliza. E a vantagem é que sai rapidola quando você utiliza essa fórmula aqui. O limite da soma da PG infinita é A1 dividido por 1 menos Q. Uma observação importante. E isso só é verdadeiro, esse tipo de PG só tem o limite da soma, só se aproxima de alguém, quando essa minha razão aqui, a gente fala assim, ó, está no intervalo de menos 1 a 1. Eras, prof, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que as PGs que vocês vão calcular a soma vão ter razão meio, 2/3, menos 2/3, que você calcula o limite da soma para ficar melhor. Então, essa relação eu quero que você guarde no seu coração, que o limite da soma da PG infinita é A1 dividido por 1 menos Q. Eras, prof, é muita informação para se aprender. Não, depois você vai voltar
essa aula, vai anotar com maior carinho, porque o objetivo aqui é que você entenda direitinho essa passagem. E não decore. Eu poderia ter começado com vocês aqui só tendo colocado a relação. Olha, gente, vamos usar a fórmula aqui. Parece que é coisa do além, né? Do além, alguém colocou essa fórmula e a gente tem que aceitar. Não, para você entender. Outro detalhe, de repente você esqueceu isso aqui. O que é que você não pode esquecer? Essa aqui. Porque essa relação vai servir para obter a soma, né, da PG finita, a soma dos n primeiros termos de uma PG, e vai te ajudar também a isso aqui. Porque se você, Mura, eu esqueci essa relação, e agora? Coloca zero aqui no lugar. Colocou zero, vai aparecer essa nossa relação. Prof, como é que eu faço esse exercício aqui utilizando essa relação? Eu vou sair da frente aqui só para você bater a foto. Vamos lá? Já passei a limpa aqui as nossas informações. Eu quero obter essa soma aqui utilizando a nossa relação que a gente conversou, que o limite da soma da PG infinita é A1 dividido por 1 menos Q. Não esqueça que essa minha razão tem que estar no intervalo de menos 1 a 1, que a gente pode escrever dessa maneira também, módulo da razão menor que 1, que é a mesma coisa. Vamos lá? É simples, você vai chegar aqui e vai dizer, olha, Mura, o limite da soma da PG vai ser A1 dividido por 1 menos Q, A1 por 1 menos a razão. No caso aqui, essa razão nós já sabemos, pois conversamos, que aqui a razão é meio, sempre é a metade. Aí você faz assim, ó, no lugar de A1, coloca 2, que é o primeiro, dividido por 1 menos Q, que é a minha razão. A minha razão aqui é meio, que é a metade. Aí você faz a regra do bolo, que eu chamo aqui, né? Tem um bolo, tira a metade dele, fica a metade. Você pode também calcular o MMC aqui, fica na boa. Aqui, divisão de frações. Repete a primeira, conserva a primeira e multiplica pela segunda mais invertida. Se aqui é 1 para 2, você vai colocar 2 para 1. E nesse caso eu tenho 2 vezes 2, 4, dividido por 1, 4. E aqui está o limite da soma da PG. Dá uma notada aqui que eu venho fazer mais questões daqui do limite da soma da PG. Estou voltando. Você está gostando dessa videoaula? Então não esqueça, compartilhe, divulgue, deixe seus comentários aqui embaixo. Vamos continuar a nossa videoaula.